Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje, segunda-feira, dia de fazer mais um Top 5 para vocês. Tão espalhafatosos quanto os astros do rock são os seus empresários. Eles são capazes tanto de alçar um maluco lá ao estrelato, como também de destruir carreiras. Eles fazem tudo pelos seus pupilos, cometem loucuras, roubam, dão porrada, enfim, fazem muita coisa, muita história para contar, de tudo um pouco. Inclusive, muitos desses empresários entraram para a história do rock. E o nosso Top 5 de hoje é exatamente sobre isso, os grandes empresários da história do rock. 5. Peter Grant, Led Zeppelin, grande símbolo da banda. Quem é fã do Led Zeppelin considera o Peter Grant quase que um integrante da banda. Na verdade, eu acho que ele realmente era o quinto integrante. Ele era lutador profissional, guardião da grana que a banda recebia. Ele expulsava quem tivesse no show com um gravadorzinho gravando, ele expulsava aos pontapés. Ele comandava a banda de uma forma bem interessante. Ele proibiu o Led Zeppelin de lançar singles, porque ele achava que isso desgastava a imagem da banda. Uma banda de verdade só podia lançar LPs inteiros. Ele se recusava, ele fazia também com que o Led Zeppelin se recusasse a participar de programas de televisão, que ele achava que o Led Zeppelin, programa de televisão, era muito pouco para o Led Zeppelin. E como eu falei, ele era guardião da grana mesmo, lutava por cada centavo. Em 1968 ele conseguiu um adiantamento de $200 mil para o Led Zeppelin gravar um disco, que era os 5 primeiros discos, era uma quantia impensável para a época. E teve um show conhecido do Led Zeppelin, que foi em Knebworth, que é um parque imenso na Inglaterra, onde o Queen fez o último show da carreira deles também. Que, aquela área, tipo uma cidade do rock, digamos assim, foi em 1979. E os organizadores falaram, só tem 100 mil pessoas aqui. E o Led Zeppelin ganhava de acordo com a bilheteria, né? Quanto mais gente, mais grana entrava. Então, o que o Peter Grant fez? Ele alugou um helicóptero, sobrevoou aquilo com o pessoal que organizou o show e provou lá por A mais B que não tinham 100 mil pessoas, tinham 200 mil pessoas. E assim, por A mais B, ele cobrou o cachê em dobro. 4. Alan Klein, que trabalhou com os Rolling Stones, depois com os Beatles, também guardião ferrenho lá da grana da banda, tão guardião que dizem que ele roubou muito, ficou com muito dinheiro deles, mas mesmo assim ele era chamado de Robin Hood do pop, porque ele era um cara muito temido pelas gravadoras, ele vestia a camisa lá das bandas que ele empresariava, então o pessoal das gravadoras morria de medo dele. E ele trabalhou muito tempo com os Rolling Stones. Aí, quando o empresário original dos Beatles morreu, o Brian Epstein, eles tinham que contratar um outro, e o John Lennon queria, porque queria o Alan Klein. Aí criou uma quizumba lá com o Paul McCartney, que não queria de jeito nenhum. O Ringo e o George ficaram do lado do John Lennon, mas não teve jeito. Alguns anos depois, com a banda já separada, os três tiveram que dar a mão à palmatória lá e falar que o Paul McCartney tinha razão. 3. Colonel Tom Parker, que trabalhou com Elvis Presley. Ele pode meio que ser considerado o avô ou o pai dos empresários de rock. A figura dele impunha respeito, ele usava um chapéu meio de cowboy, um charutão na boca. Cachê com ele só adiantado, o que não era comum na época que o rock estava nascendo lá com Elvis Presley. E a comissão 50%, quando a norma era apenas 20%, no máximo. E tem muitas histórias interessantes. Por exemplo, Elvis Presley nunca deu show fora dos Estados Unidos, e isso era a exigência do empresário, porque ele achava que se isso acontecesse, ele ia perder o controle sobre o pupilo dele, né? E uma outra coisa muito interessante, que você vê como o cara era empresário, que logo depois que o Elvis Presley foi enterrado, enquanto lá o pessoal recebia as condolências, chorava, ele se reuniu com o pessoal para vender a marca Elvis Presley para merchandise. Então é isso, o Coronel Tom Parker, nosso terceiro lugar aqui nos grandes empresários do rock. 2. Malcolm McLaren, dos Sex Pistols. Bom, para o lançamento do single God Save the Queen, aquele que compara a monarquia britânica a um regime fascista, o que a banda fez? Pegou um barco, navegou lá pelo rio Thames até chegar em frente ao parlamento para executar a música. Foi uma confusão, a polícia apareceu. Isso foi ideia de quem? Do Malcolm McLaren, que nada além disso podia gerar tanto marketing, né, para a banda. Então o Malcolm, ele tinha muito essa ideia de
que vai fazer? A música nem precisa ser muito boa, mas vamos fazer acontecer. Isso ele sabia muito bem, inclusive ele que formou a banda, porque ele tinha uma loja chamada Sax, em Londres, na King's Road, e foi lá onde os integrantes se conheceram. Eles nem eram músicos profissionais, mas o Malcolm McLaren foi com a cara deles. Mas no fundo, mesmo sem tocar nenhum instrumento, o Malcolm McLaren sabia que ia conseguir transformar aqueles caras em estrelas. E conseguiu mesmo. Por isso que o nosso segundo colocado dos grandes empresários do rock, Malcolm McLaren, dos Sex Pistols. Brian Epstein, dos Beatles, para mim, sinônimo de grande empresário do rock. Ele era judeu, gay enrustido, e ele tinha uma loja, uma grande loja de departamentos com a família em Liverpool, a Nance, que começou a vender alguns discos dos Beatles porque ele gostava muito de música, e depois de assistir uma apresentação da banda no Cavern Club, ele falou, pô, eu quero empresariar vocês. A parceria foi feita e, pô, o que o cara conseguiu, né? Conseguiu negociar o contrato com a EMI Records, por onde os Beatles lançaram, né, a obra deles. Depois ele que organizou toda a invasão nos Estados Unidos, que os Beatles se transformaram numa lenda na América, né? E até hoje a gente vê o quanto é difícil uma banda britânica realmente acontecer de verdade nos Estados Unidos. Nem o Queen, por exemplo, conseguiu acontecer muito, foi uma banda muito mais europeia, as últimas turnês nem passaram pelos Estados Unidos. O Oasis nunca fez grande sucesso nos Estados Unidos. O Brian Epstein conseguiu tudo isso. E é aquilo, a morte dele acabou sendo um dos principais fatores para o término dos Beatles. O pessoal fala, Yoko Ono, não sei o quê. Na minha opinião, a morte dele foi muito mais definidora para os Beatles se separarem, porque ele, junto com George Martin, poderia ser o quinto e o sexto Beatle, fazendo um paralelo com bandas brasileiras, porque eu sei que vai ter gente falando, você não falou de empresários brasileiros. Por exemplo, tem o Zé Forte dos Paralamas, Paralamas um trio, né, o Herbert e o Bill Baroni. O Zé Forte é o quarto Paralamas, não à toa a empresa dele se chama Os Quatro, eles estão juntos desde o início. Então o Brian Epstein também isso com os Beatles, juntos desde o início. Quando ele morreu, foi difícil lá juntar os cacos, e é por isso que Brian Epstein, primeiro lugar aqui no nosso Top 5, os grandes empresários da história do rock. Bom, pessoal, e é isso. Esse foi o Top 5, os grandes empresários do rock. Quero saber aqui nos comentários se vocês concordam, se eu esqueci algum. Lógico que eu não pude colocar tudo no Top 5, como sempre. Me lembrei de mais alguns que eu anotei agora. Por exemplo, tem o Andrew Loog Oldham, grande empresário dos Rolling Stones no início. O Robert Stigwood, que foi empresário do Bee Gees e do Power Trio Cream, do Eric Clapton. Tem o Don Harden, que era o Al Capone do pop. Ele empresariou o Small Faces, o Black Sabbath. Tem o Norman Sheffield do Queen, que ainda teve o direito de ganhar uma música bem... que os caras deram uma sacaneada nele, porque ele estava roubando dinheiro do Fred Mercury, do Brian May. Tem o Lou Pearlman, que é meio que um Midas dessas boy bands. Ele foi empresário, por exemplo, do Backstreet Boys e do NSYNC. Enfim, são vários. Deixa aqui no comentário quem você acha mais bacana. Aliás, não, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu queria saber, se você fosse um empresário, não sei o que, e pudesse escolher uma banda para empresariar, o que você faria? Qual que você escolheria? Sim, tem que tomar cuidado. Às vezes você é fã de uma banda muito louca, então tem que pensar em tudo. Eu quero que vocês deixem aqui, quer ser empresário dos Beatles, do Led Zeppelin, não sei, ou então da banda do teu vizinho, também tá valendo. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Tchau!